Esse aí, pessoal, mais um podcast no estúdio. E hoje eu estou aqui com ele, esse grande compositor, cantor, o cara tem um grande talento, que é o Denis Silva. Tudo bom, Denis? Opa, Helder, tudo bem? Prazer estar aqui. Boa tarde aí para todo mundo. E vamos lá, contar as nossas histórias e tudo que a gente tem em relação à música. É isso aí, eu quero saber de você, viu, Denis? Você é um cara, já fala muito bem de você, os nossos amigos do estúdio, que está sempre produzindo, gravando com a gente. Então eu quero saber de você, que você tem aquela, sempre a inspiração de estar compondo, escrevendo, não é mesmo? Você tem isso sempre, essa inspiração, essa coisa de, tive uma ideia aqui, eu vou compor sobre esse tema. Ou primeiro vem a melodia e aí você cria a letra em cima da melodia. Fala pra mim, como que é esse processo de composição? Bem, com certeza, tipo, eu posso dizer que é 24 horas praticamente. Tu compõe todos os dias, cara? Eu sempre surge uma ideia, claro, algumas vão Ah, pra frente, outras dão aquela estagnada por um tempo eu e sei. tudo, mas é sempre um tique assim, sabe? Às vezes é uma frase que, tipo, surge assim quando eu tô vendo um filme, ou vejo Ah, de outra música, ou vejo legal, até de cara. outras pessoas ao meu redor falando, e aí, tipo, às vezes é aquela mínima frase que a pessoa fala e eu penso, pô, isso aí daria uma história de uma música interessante. É, eu posso citar esse filme, posso botar referências sobre isso numa música relacionada a isso, aquilo, e Entendi. vai surgindo esses tics durante o meu dia a dia e tudo mais. E até porque é 24 horas, eu, tipo, tocando, violão, cantando, é, tudo relacionado à música. Então a música faz parte do teu cotidiano. 24 horas por dia. Caramba, cara, isso é muito bom. Ah, Então tu ama o que tu faz. eu amo o que eu faço. E já deu aquela loucura de tu tá dormindo de madrugada e vem aquela frase, só aquela melodia e aí não deixa tu dormir. E aquela melodia martelando ali, ó. Ó, só a melodia. Aí, nossa, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que gravar, senão no outro dia eu esqueço. Acontece contigo? Várias vezes, assim, de um jeito que eu não consigo dormir mesmo, de jeito nenhum. Enquanto você não levantar para gravar aquilo no celular, que seja uma melodia, uma letra, alguma coisa que vem, você não vai dormir, não é verdade? Isso, chega a ser até uma crise de ansiedade, Sim. porque quando às vezes eu me deito pra dormir, e é justamente aquele momento que o corpo tá relaxando, tudo, aí quando é esse momento que surge aquela frase, ou aquela melodia, aquela batida na cabeça, você começa de pouco em pouco você vai criando uma coisa na sua cabeça. E é o que acontece comigo. De pouco em pouco, vai, aí vem uma palavra, uma frase, vem um contexto, Sim. aí eu só consigo me aquietar, relaxar minha cabeça, que é acelerado o tempo todo, justamente quando eu começo a pegar o celular para gravar um áudio, né, tipo, pô, tal, desse jeito, melodia desse jeito, e vou pensando as melodias para encaixar melhor daquela forma. Aí em outro momento, né, depois que eu já expressei a base da ideia, né, Uhum. a estrutura da ideia, da composição, aí em outro momento eu pego, vou lapidando, adicionando as métricas Entendi. e ajeitando conforme eu sinta mais confortável para aquilo. Eu entendi. Agora, relacionado a esse assunto aí da questão da inspiração, ela pode vir a qualquer instante, até você dormindo, ela vem. Requer que você acorde e você escreva ou grave exatamente aquilo que está vindo na sua mente. Já aconteceu de, tipo assim, chegou, você tá dormindo, aí você tá com muito sono, aí você fala assim, eu tô muito cansado, eu vou dormir, amanhã eu vou lembrar. Não lembra. Já era. Isso é inspiração, meu amigo. Se você não se vê aquela coisa naquele momento, é inspiração, faça. Pode se tornar um grande hit. Mesmo que não torne naquele dia, mais uns dias depois, uns meses depois, Uhum. uns anos depois. Mas é uma inspiração. Então aproveita essa inspiração e vai escrever música. Que tá fluindo, tá fluindo. Sua mente tá fluindo, não é verdade? Se Exatamente. esquecer, já era. Se não quer, não, se esquecer não, desculpa. Se você tá com sono, não, amanhã eu vejo isso aí, já, aí não vai lembrar, já era, perdeu. Já aconteceu uma vez de eu dormir, né, conseguir dormir e tudo mais, sonhar e com o sonho que eu tive, toda a história, no momento em que eu acordei, eu saí pra botar no caderno, botar no celular, Tu conseguiu porque lembrar?
Do sonho, exatamente. Caramba. No sonho eu tive uma inspiração de um sonho para fazer Gostei. a composição. E assim que eu acordei, eu não fiz mais nada. Caramba. Depois que acordei, já fui direto para botar a ideia que eu tive no sonho. Porque era um lance muito mais sentimental. Tipo, você sonhar, você tá em outro mundo, entendeu? Então, daquele sonho eu tive a inspiração para fazer uma música ou outra. E foi. Tive, assim, no momento que eu acordei, tive que sair pra escrever, botar a ideia em pausa pra expor todo o sentimento que o sonho me causou. Eu sei, eu entendo. E em relação à questão do esquecimento, a minha história de composição, eu tenho 20 anos. Eu já toco violão vai fazer 10 anos agora, né, nesse ano, e componho desde que eu comecei a tocar, desde antes de tocar violão. Então, 10 anos, mais ou menos, que tu compõe? Uns 10 anos também que eu componho. Eu tenho 20 anos, comecei a tocar com 11 e a escrever eu já escrevia com 9, 10 anos. E durante um tempo da minha vida, a composição ela era improvisada. Eu pegava uma melodia e cantava em cima da melodia sem escrever. Eu improvisava a letra e gravava. Entendi. E era simplesmente improvisando. Tanto que quando eu comecei a tocar violão, que já eu conseguia fazer no violão mesmo as melodias e tudo, eu só compunha improvisando. Eu pegava, botava o gravador, começava a tocar, cantar e tocar e ia compondo lá, desse jeito. Eu entendi. Deixa eu te falar uma coisa, Denis, qual é a tua influência hoje, assim, as tuas referências? Fala pra mim. Referência musical. Musical, em tudo assim, questão de música, melodia, letras. Eu cresci escutando Jorge Mateus. Jorge Mateus é bom, cara. Jorge Mateus, eu curto Jorge Mateus. Eu cresci desde pequeno. A pegada dos caras é diferente. Exatamente. Né? Principalmente as próprias composições do Jorge, né? Da época que ele ainda compunha e tudo mais. As composições do Jorge, assim, de outro nível. Eu cresci como um típico cearense, em casa, escutando forró, aqueles forrozão da antiga e eu tudo. Sei. O sertanejo também, que não era muito comum aqui para essa região do Nordeste, né? Cresci escutando Jorge Mateus. E com o tempo foram aparecendo os outros, como Henrique Juliano, Matheus Cauã. Essa pegada sertaneja mais nova, né? E o que foi acontecendo foi o caminho inverso. Depois desse tempo, eu também fui pegando inspiração com os sertanejos mais antigos, né? Como o Bruno Marrone, como o Zezé de Camargo e Luciano. Então, tipo, eu peguei primeiro a parte do sertanejo novo e depois, quando eu fui crescendo, pegando a inspiração do sertanejo antigo. Jorge Mateus é um sertanejo diferente. Tem aquela pegada mais pesadinha, com aqueles riffs de guitarra do irmão dele, né? Ele é um sertanejo que leva pra um pop. É irmão dele, o guitarrista? Eu não lembro se é irmão, eu não lembro agora, mas eu acho que o cara manja muito da guitarra. Dá um peso diferente na música, na composição. Exatamente. Porque é um sertanejo, mas não fica... Se difere dos outros, né? Coisas que as outras duplas, elas foram pegando a sua própria identidade com o tempo. Exatamente. Isso tudo, quando eu vou escutando, eu pego muito isso pra mim, essas referências do sertanejo deles, porque dá aquela diferenciada. Eu não defino o estilo que eu canto como só o sertanejo puro. Eu defino o meu estilo muito variado para esse lado. Jorge Mateus, de dar adicionado aquele pop rock e tudo. Principalmente como a composição do Ainda Vou Ouvir. Porque ela tem aquela mudança antes do refrão, que ela dá uma pegadinha mais pop rock na música. Dá, com certeza. Aí depois ela se transforma, não é? É muito bacana, é muito interessante. E falamos de referências brasileiras, internacional, assim, o que tu curte, cara? Internacional, aí vai pro lado do pop rock, né? Do rock e tudo mais. Eu sempre fui muito fanático pelo rock do Guns N' Roses, do Bon Jovi. Então tu gosta de guitarra, cara. Eu vejo que tu gosta de guitarra, tu gosta do peso ali. Aquele pesozinho, exatamente. É como a miscigenação brasileira, né? Eu tenho essa miscigenação na música. Tipo, eu não fico preso só naquela área que normalmente se encaixa mais, né? Eu vou
puxando todos os lados. Vou pro reggae, vou Sei pro como que rock, é. vou pro pop. E entre várias referências, esses rocks antigos são os Você falou mais. Guns N' Roses, quem mais? Bon Bon Jovi, Jovi, muito bom. Skid Row. Hum, Aí tem aquelas bandas de rock mais dos anos 2000. Tem os cantores pop, né, como Adele. São sim, que levam para esse lado do romantismo. é, As minhas composições, elas têm todo esse âmbito e indo partindo pro lado do romantismo. entendi. Que é o peso, é onde está, tipo, realmente a minha capacidade de criar. Tu prefere escrever sobre o amor hoje em dia, o amor esquecido, o amor que não deu certo, do que falar sobre a bundinha, do que falar sobre desce bundinha, sobe bundinha? É tipo isso. É uma coisa que dificulta muito para mim, porque o mercado hoje ele tem uma métrica justamente voltado para esse lado mais dançante. Exato. Esse lado mais dançante, mais animado, tudo mais, e eu tenho uma extrema dificuldade em colocar uma métrica nisso. Porque eu posso dizer que está enraizado o romantismo Eu sei. na minha. Mas isso não te deixa inferior aos outros compositores, não, cara. Entendeu? Não vai pensando, tipo assim, eu só sei fazer música romântica, eu só sei fazer música que fala de amor, não sei fazer uma música que fala sobre sacanagem, sobre atualidade, não sei o que, não sei o que. Não, isso não vai te deixar menos do que os outros, não. Ao contrário. Significa que você tem a essência ali e você deve continuar o que você sabe fazer. A verdade é essa. Claro que você pode fazer experimentos? Pode. Mas mantenha o que você sabe fazer de melhor. Se você sabe fazer o romantismo, faça o meu romantismo, né? O que ainda me levou a deixar mais pesadas as minhas letras foi porque eu, dos últimos anos pra cá, eu peguei, assim, uma maior referência pelo Bruno Marrone. Toda aquela questão do drive, né, do Bruno. Bruno. As letras que tem um contexto, tem uma profundidade. Foi o que sempre me faz tentar trazer essa profundidade nas minhas letras. Porque o meu principal objetivo é transparecer sentimento na letra. Porque o romantismo tem dessa. Eu costumo dizer que eu fantasio muito. E eu boto essa fantasia nas minhas letras. Eu sei. Aquele amor de cinema, Sim. aquela relação que começa, tipo, do nada, intensamente, que constrói um futuro intensamente. Intensidade, é realmente a. Agora, engraçado, cara. Tu só tem 20 anos. Isso. É novo, cara. Tu é muito novo. E tu já tem muitas músicas, escreve muito. Muitas dessas histórias, dessas músicas escritas aí, não tem a ver contigo. Ou tem? Uma ou outra tem, mas eu digo que eu sinto demais. Às vezes, como posso falar, eu consigo captar muito sentimento. É uma questão partindo mais pro lado espiritual. Eu realmente consigo captar mais sentimento das outras pessoas, do meu redor. E a partir disso, eu não preciso sentir. Eu preciso que os outros sintam. Entendi. Então, às vezes, não é sobre mim. Sobre você, entendi. Não parte de mim, mas Entendi. vem até mim. Você se entrega de um modo que você sente ali, né? Exatamente. A pessoa, né? A situação. E o que ajudou muito isso foi a questão da improvisação. Na época, alguns anos atrás, quando eu só compunha improvisando. Porque era o que eu sentia. Ou seja, eu conseguia fazer improvisando muito bem. Porque eu recebia, captava aquela emoção, aquele sentimento. E conseguia construir a partir do que eu recebi ao meu redor. Então, nessa parte, era uma questão muito mais espiritual. Porque não necessariamente eu precisava eu estar sentindo aquilo, mas eu recebi o que as outras pessoas sentiam para mim poder construir aquilo. Eu entendo. Cara, então tu absorve, né? O momento da pessoa ali, a crise da pessoa, que a pessoa tá passando, e ali você constrói uma canção, uma melodia, não é verdade? Mas eu acredito que no final do dia tu deve estar cansado também, né? De tanto sentimento, de turbilhão de ideias, de muita coisa, não é verdade? É uma coisa que, assim, como eu falei, intensidade, né? É uma coisa que tá sempre sendo intensa. Pois é. Ou seja, a minha mente, ela cansa. O meu coração, ele cansa, porque tem que saber separar, em certos momentos tem que saber separar o que é meu, separar. o que é meu do que não é meu.
Qual decepção que é minha e de qual decepção não é. Tanto que o que encaixou com o Capitão foi justamente por conta do trabalho dele, ele escuta muita história. Ah, As sim. pessoas contam muitas histórias para ele e ele recebe essas histórias. E das histórias que ele recebe, quando ele repassa para mim, eu já capto o sentimento daquela história. Entendi. Ou seja, aí é que eu consigo ir lapidando, colocar Entendi. as rimas corretas, na métrica correta. A melodia vai surgindo de pouco em pouco. Algumas já vêm com um furacão, outras já demoram um pouquinho Deixa eu te mais. falar uma coisa, cara. Qual é a sensação de um compositor quando manda a guia pro estúdio? Voz e violão. Sua voz tocando com violão. As do Neto foi você tocando e cantando? Isso, Foi, né? Você mandou pra gente no estúdio voz, violão ali e tal. E aí, em poucos dias eu mando. Puf, aquela banda tocando lá. Aí quando tu ouve, qual é a sensação? Poxa, a sensação de você ver A sua música, É, grande. você vê a composição, você vê a sua ideia, O tá? cantor ali. O cantor, a banda, tudo isso dá uma sensação assim de um êxtase. Tipo assim, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Dá aquela sensação de estar finalmente completo, sabe? Exato, exatamente. Porque, tipo, a composição eu faço ali o voz e violão. Mas quando você vai introduzindo mais elementos, você vai adicionando a bateria, vai adicionando um baixo, um riff, um teclado que como eu falei, eu quero transparecer sentimentos. O teclado ele é um grande precursor de transparecer sentimentos. Quando dá aqueles toquezinhos, tudo. E quando você vê tudo isso combinado, misturado, junto da letra, a voz, tudo, é uma sensação de estar completo. Você falou êxtase, né? Isso. Êxtase, né? Vai ao ápice, né? Que você fica assim, meu Deus. A música tá feita, a música tá concluída. E aquilo que, às vezes, até tem, eu acho que tem determinadas músicas, composições que você faz e você, essa daqui não é muito legal. Às vezes é essa que dá certo. Não é verdade? Às vezes o compositor ou o cantor tem no repertório uma música ali que não dá muito valor a ela. Mas quando grava, é ela que se torna hit. É essa música que vai fazer sucesso. O que eu quero dizer com isso? Dê valor a todas as suas composições, a todas as suas músicas, né? É aquela coisa. E música é feita para girar. Você não pode, essa música eu fiz por um exemplo, por Gustavo Lima gravar. Eu só vou vender se for pro Gustavo Lima. Essa aqui foi feita por Wesley Safadão. Só ele pode gravar. Não. A sua mente, ela é livre. Ela faz música todo dia, cara. Música não pode ficar parada, não. Tem que vender, tem que espalhar. Sim, sim. É uma coisa que até tava falando com o Capitão, né? A questão da composição, a gente grava ela, no caso, né? No estúdio e tudo, mas na hora da gente repassar para um cantor, o cantor vai botar a identidade dele na música. Exatamente. E às vezes muda, não muda? Muda, exatamente. Muda, claro que muda. Porque é botar em pauta. O Wesley Safadão, ele tem a própria personalidade dele. Henrique Juliano tem a própria personalidade dele. Jorge Mateus, a própria personalidade dele. Ou seja, a gente pega a nossa ideia base, mas a gente sabe que vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Dependendo de cantor para cantor, Muda. ele vai adicionar a sua própria personalidade. E o compositor, te cortando rapidinho, o compositor ele tem que ser flexível nisso. Por quê? É a mesma música, porém a interpretação diferente de cada artista, de cada cantor, pode mudar uma acentuaçãozinha ali, uma nota para cima ou para baixo, nos términos da frase, faz parte. Faz parte. Porque a mesma música cantada com Safadão, cantada com Jorge Mateus, não vai soar igual. Não. Vai soar diferente. É a mesma música. Parecidas, mas é diferente. Tanto que, tipo, nas guias que foram enviadas pra você do Neto Paredão, das composições, era a minha personalidade ali. Era justamente a minha personalidade da questão do sertanejo, tá puxando mais ali pro pop rock e tudo mais. A pegada do violão era a minha pegada. Sim. Então, quando foi pra voz do Neto, foi justamente pra personalidade do Neto. Do Neto, exatamente. Então, houve essa divergência no caso. Já que não é sertanejo, o Neto não é sertanejo. Exatamente. O Neto ele já é mais pro forró Forrozão, e tudo mais. Então, ali foi adquirida a personalidade do Neto. Que
tipo, foi diferente da minha personalidade, porque a minha personalidade foi mais voltada pro sertanejo. Exato. Mas foi justamente isso que eu conversei com o capitão, que era justamente algumas composições ela pode ser levada tanto pro forró, como pode ser mantida no sertanejo, pode ser levada pro piseiro. Vai depender de quem canta, é a personalidade de quem canta. Exatamente. Até porque se meu estilo é sertanejo e eu boto um negócio de forró, não pode encaixar tão bem assim, tão certo assim. Vai depender da personalidade. Isso é verdade. É bem interessante você estar falando mesmo. A personalidade, né? A interpretação musical de cada artista pode mudar a questão da melodia da música. Mas eu acho, falando para você, Denis, que muda para melhor. Porque ele dá um efeito a mais, né? Uma interpretação dele Sim, ali para tornar a música mais comercial, não é verdade? Isso. Porque às vezes o compositor, ele manda do modo dele, que é o modo certo. Porém, a gente consegue lapidar mais ainda para tornar uma música comercial. A ideia é essa. Eu recebo composições todos os dias de compositores. E muitos deles, 90%, cara. 90% dos compositores não quer que a gente mude nada. Quer que seja exatamente a mesma melodia, mesma coisinha ali. A gente tenta fazer, mas você sabe que pro artista colocar a voz, às vezes ele quer mudar uma coisinha, né? Uhum. Aí eu tenho que falar, ó, pro compositor, ó, ele mudou, fez a linha vocal dele, porque é a assinatura dele, é a interpretação dele mesmo. Mas não quer dizer que o seu tá errado, o dele tá certo. Não, é que são linhas diferentes para melhorar a qualidade da música e tornar a música mais apresentável ainda. Sim, é uma questão até também a questão técnica vocal, no caso, né? Exato. Porque a mesma nota que eu alcanço, o cantor pode não alcançar. Exatamente. A mesma forma de pronunciar uma letra. Muda muita coisa e pode mudar, tipo, significantemente a música em si. Ou seja, vai depender justamente da técnica de cada um. A minha técnica é eu consigo trabalhar nos tons originais das músicas. Muitas músicas originais dos cantores do Bruno Marrone, Jorge Mateus e tudo, eu consigo trabalhar. Agora, tem outras pessoas que já não conseguem reproduzir um fonema, e isso pode alterar muita coisa. Então, para encaixar e ficar numa qualidade de alto nível, a pessoa precisa adaptar a técnica dela para aquilo e ver como vai soar melhor a partir da própria técnica dela. Exatamente. É uma coisa que tem que ser, é justamente a questão do trabalho conjunto. A composição é de uma forma, vão ser feitas adaptações para a voz daquele cantor, justamente porque se não for feita a adaptação, em algum momento ou vai estar saindo do tom, ou vai estar desafinando, ou não vai estar conseguindo simplesmente cantar da maneira correta, vai acabar desgastando a voz mais do que o necessário. Exatamente. Isso é bem bacana que você está falando aí, cara. Você já fez... Cara, você tem mais ou menos quantas músicas você tem hoje, mais ou menos? Você sabe me informar esse número? Mais ou menos assim. Uma base. Uma base, citando composições que ainda não foram totalmente para frente. Isso, eu falo tudo. Em tudo, assim, acho que um pouco mais de 100. Bastante música. Um pouco mais de 100, porque, como eu falei, eu já acompanho praticamente... Faz tempo, né? Muito tempo. Compõe. E, cara, e suas obras? Aonde você registra? Como você faz? Assim, registrado, eu comecei a registrar só há pouco tempo. Era um problema que eu tinha. Ainda tenho, assim... Tem muita gente, cara, que não tem noção como faz. Escreve músicas, mas não sabe como registrar, associar e tudo mais. Essa questão fica um pouco perdido. Todos os dias eu estou conversando com novos clientes que perguntam: você registra? Como funciona, tal? Eu estou sempre direcionando essa galera aí. Exatamente. Até pouco tempo atrás eu não registrava. Eu comecei a registrar justamente com o capitão, que no caso a gente faz o registro lá pelo site específico que ele faz, que eu não estou lembrado agora o nome, mas comecei a registrar junto com o capitão nesse site, né? Que aí tem toda a burocracia, mas é tudo feito pela internet. Sim. Não tem um custo muito alto, né? Porque a única forma que eu conhecia de registrar antes, quando eu tava procurando saber, era pelo cartório. Só que pelo cartório... Não vale a pena, cara. Não vale a pena. É muito caro e não tem a mesma serventia do que você registrar numa associação, numa editora,
Tudo Isso. direitinho. Então, a única forma que eu conhecia era só pelo cartório. É, mas, assim, quando eu fui botar em pauta, realmente não compensava de jeito nenhum, Não, é muito porque caro. é caro demais, não tem bolso que E não aguente. serve, cara. Não, não é a mesma coisa de você levar numa editora. Sim. Quando eu procurei, então eu vi que realmente não tava dando não ia dar pro meu bolso acompanhar Pesado, aquele é caminho pesado. ali. Até que o capitão pegou as informações, né, com o Osaí Carvalho. Ele repassou, ele me explicou como é que fazia e tudo. Aí eu devo admitir que até uma questão de procrastinação não ter ainda feito eu mesmo meus próprios registros. Hum, Acabo procrastinando um pouco essa situação. Mas daqui pra frente vou começar a melhorar essa situação aí. Mas aí o registro hoje em dia eu faço justamente em conluio com o capitão. certo. A gente reparte Cara, então o capitão é teu parceiro nessa questão aí. De é composição. composição e tudo, ele fica responsável pela parte mais burocrática Ah, nesse entendo, momento. entendo. A gente sempre está em contato, ele me manda mensagem, pô, olha, tal história. Aí ele manda a letra, manda a ideia, ele tipo, manda um áudio falando, ó, tal pessoa me contou desse jeito e tudo mais. E aí eu pego aquela letra, aquela história que ele faz e vou ir lapidando. Vou adicionando a métrica, porque realmente ele manda como uma história. Sim. É tipo como um texto mesmo, tipo, contando a história da pessoa, e eu vou ir lapidando, vendo qual frase tem um efeito maior, né, para adicionar na música e deixar, para não perder a essência da história e também encaixar na Eu métrica. entendi. Denis, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você dê a dica para quem tá começando agora essa questão da composição. Existem várias formas de você compor uma música comercial. Existem várias formas, né? Eu queria que você desse a dica qual é a melhor forma de fazer uma composição. No sentido como? Tem muita gente que fala, para compor uma música você precisa fazer parte A, B, pré-refrão e refrão. O que que você indica? Eu digo que vai de momento. A pessoa ela precisa entender qual o momento que a música em si está passando. Não é viável ou não tão viável assim você pegar ideias muito antigas e tentar encaixar em um momento que a música ela tá pegando novas referências, tá pegando novas identidades. Ou seja, para se compor uma letra mais comercial possível, o próprio compositor com o seu próprio violão em casa, eu digo estar sempre atento o que de certa forma a maioria está fazendo e tentar adicionar a própria personalidade naquele meio. Como no meu caso, eu faço muitas músicas pro romantismo, Sim. mas eu sempre estou pegando muita referência da melodia do que os cantores do sertanejo atualmente estão fazendo. Tô entendendo. Eu pego a ideia daquela melodia e vou tentando reformular a minha maneira. Entendi. Ou seja, é sempre estar usando de referência coisas mais atuais possíveis. Eu entendi. Referência. A referência ela é muito importante. Eu costumo até falar para meus clientes que você pode pegar a referência, por que não? Agora, é bom você ser melhor do que a referência. Porque você vai. Não vai ser simplesmente uma cópia, não. Você vai ser melhor do que a cópia. Isso é muito bom, cara. A pessoa, eu consegui superar a referência. Isso é bom demais, cara. Justamente essa reformulação. Você não vai simplesmente copiar, você vai pegar a referência e você vai reformular a partir da Exatamente. sua ideia, da sua Exatamente. própria personalidade para aquela composição. Não tem, assim, uma forma exata, uma fórmula, justamente para Sim, você eu fazer uma entendo. composição Tem música que começa do refrão, comercial. né, cara? Exatamente. Né? Tem música que simplesmente começa um refrão, aí depois conta uma história em uma ou duas estrofes e volta pro refrão. Verdade, verdade. Agora tem outras músicas que primeiro contam a história, que é muito o lado sertanejo, aí vai para refrão, refrão, e dá aquele. Pronto, é como se fosse um cinema. Ela vai contando o primeiro. Acontece, às vezes Acontece. acontece, aí depois, em tal lugar, o ano tal, né? Exatamente. Aí vai o primeiro ato, segundo ato. Aí eu gosto de falar que o refrão é o clímax. Uhum. É justamente onde é o ponto alto, no caso, né? Então, a arte em si, ela pode pegar referência de tudo que é lugar. Do cinema, da literatura,
até das próprias filmagens, né, em si, tipo, fotografia. Então é tudo um conjunto. É, tudo um conjunto. É tudo cara. um contexto em si. Não tem uma Exatamente. forma. É de acordo com o momento. Deixa eu te falar uma coisa, Denis. Tu sempre foi bom de português na escola, cara? Redação, português, língua. Essa. Me conta, fala pra mim. No colégio, redação e português eu sempre fui muito atento, muito bom em Sempre realmente tirava nota boa. tirava nota boa. 9, 10 em redação. Português também, eu sempre estava trabalhando ali da forma correta, né? Do formal do português. E sempre trabalhei muito bem com isso. Com o tempo, eu percebi que tinha toda uma outra questão cultural, né? Não era só bem o português formal. Era a questão das irregularidades que traziam a cultura do nosso país em si. Ou seja, não é obrigatório eu estar o 100% todo formal. Eu posso simplesmente adicionar as formas da cultura nordestina, do sul, e tudo isso vai adicionando um pouco mais de identidade e fazer com que outras pessoas se identifiquem Eu também. sei. Até porque a grande maioria da população hoje em dia não tem o mesmo acesso ao estudo, não tem a mesma oportunidade de conhecer a forma, o formal da coisa. Eu sei. Então elas vão se encaixar mais do jeito que elas vivem, que é justamente a formalidade, as figuras de linguagem. E trazer essa linguagem mais informal faz com que mais pessoas se sintam abraçadas pela música. Que no caso a música, ela é o meio em que a humanidade encontrou de se relacionar de forma mais íntima. Sim. Só a música consegue fazer essa proximidade mais íntima entre pessoas. Cara, a música é muito louco. Isso você tá me falando aí, é muito louco. Aconteceu comigo uma vez, eu tava numa orquestra, velho, tava tocando piano. E aí foi um evento mundial. E lá tinha vários músicos de todo o planeta, cara. Polônia, Bélgica. Ninguém falava nada, cara. Porque era tudo um misto, China. E eu me lembro que a gente, mas só que o que acontece? A gente conseguia se comunicar através da música. Por quê? Linguagem universal, cara. Partitura. Então, a gente tocava a mesma música. Então, a mesma língua. Todos tocando a mesma coisa. A gente se entendia ali. Então, era um momento muito louco, era um momento mágico. Só que a gente não sabia falar com ninguém, nada. Mas através da música a gente se comunicou. Isso é muito, muito bonito, cara. Essa questão aí. Tanto, tipo, até a questão teórica da música em si, né? Aquelas notas que soam mais tristes, aquelas notas que soam mais Os tons felizes. menores Exatamente. são os tons melancólicos. Aí você adiciona a sétima, a nona. Nossa, se você adicionar, ó, escuta, produção, ele toca também. Se você adicionar, bicho, um Lá menor com sétima. Não, errei. Se você fazer um Lá menor com nona, meu irmão, você vai matar a pessoa de tristeza. Lá menor com nona, faça pra você ver, cara. Você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Aí você coloca uma outra música, uma outra letra, joga um dó com nona, dó maior. Ah, tô alegre, tô feliz. Mas faz um dó menor com nona pra você ver, meu irmão. É aquela coisa pesada. Exatamente. Ou aquelas finalizações normalmente que tá em dó maior e você adiciona um dó menor. Nossa, velho. É aquela finalização. Não, e outra coisa muito louca que usava muitos anos 80, a produção sabe. Tu tá tocando a música, que tal ela tá, por exemplo, ela tá em Ré menor, tá? Ré menor, tá? Ré menor, Fá, Ré menor, Dó, tal. Vai. Aí na última nota da música, acaba em Ré maior. Aí dá aquela tensão muito louca. Exatamente. É interessante isso, esse arranjo. Tipo, pronto, é o que mais se usa em filme de terror, por exemplo. É justamente essa questão da tensão. Você tá naquele momento aquele pré-susto. O que deixa o susto mais intenso ainda é o som, é a música em si. Agora, sabe qual o tom mais bonito, a nota mais bonita que eu acho? Tipo, a tríade. Estamos falando de tom, né? De tríade. Eu gosto muito dos maiores. Gosto do menor, gosto de tudo. Eu sou pianista. Mas existe umas notas, cara, que elas, pra mim, eu não sei o porquê, mas tem um som único. São os bemóis, cara.
o si bemol, o lá bemol tem um som muito bonito. Pra mim, eu acho muito bonito, sabe? Não sei se é porque eu sou perturbado, sou doido. Não, nona é lindo, é lindo. Eu gosto bem mais dos menores. Tu gosta, não é porque tu é melancólico, cara. A melancolia anda comigo, Não, abraçada. eu gosto melancólico, claro que eu gosto, mas eu gosto mais dos maiores do que dos menores. E eu gosto muito de sétima maior, sabe? Gosto de nona. Gosto, toda música que eu vou tocar, cara, eu tenho que colocar nona. Eu tenho que colocar nona. Aí sétima maior, sétima menor, mas tem que ter nona. Nona zona. Sétima de vez em quando. Foi justamente essa questão da diversidade, de eu estar escutando rock, Música é perturbada, é doido. Música é doida. reggae. Essas notas tudo elas fazem parte, tipo, vai adicionando, adicionando. Tem horas que eu até me perco, porque eu vou saindo muito do escopo, sabe? Tipo, eu tô seguindo aqui a linha, quero pegar um pouco mais ali do reggae e tudo. Mas a música é isso, cara. Aí eu vou me perdendo. Música é loucura, velho. Você não pode seguir uma regra, não. Tem música que começa em dó. Dó, introdução. Aí o tom é dó. Não, aí vai pra ré. Aí dá uma quebrada, né? Aí sol. Aí não tem nada a ver. Tem uma música até que eu tava vendo a análise um dia desse, que era de Creep, do Radiohead. Essa música, ela tem, tipo, ela dá uma diferença muito grande, porque, tipo, ela é sol, dó, aí do nada tem um si. Nossa, é maior ou menor? É um si maior. Contrabaixo. Quem é contrabaixista? Si maior ou menor? Aí tu mata. Aí um si maior, aí do nada termina, acho que eu me esqueci qual era a última nota, mas ela é um Deve diferencial ser mi da menor. nossa. Si, mi menor, né? Não? Provavelmente mas é uma letra que ela dá uma melancolia, mas esse si dá uma quebrada. Dá uma quebrada na melodia e assim, de um jeito que, tipo, a música fica perfeita. É uma loucura, mas deixa música, perfeito. Cara, música é loucura, bicho. Música não tem outra explicação. Ou, se você falar assim, meu filho, a música é perturbado. Não é normal não, cara. Inclusive, eu comecei a tocar por uma questão de psicológico. Quando eu tinha 9, 10 anos de idade, eu sempre fui muito inteligente. No colégio, tudo, tirava notas boas. Mas eu tinha um problema que quando era semana de provas, a semana antes e a semana depois, e a semana de provas, eu passava, tipo, ia pro colégio, chegava do colégio, dormia até o outro dia. Caramba! Eu tinha esse problema psicológico. Tu dormia muito? Dormia muito. Era uma questão psicológica porque a pressão e tudo. Eu dormia. Tu tem problema de ansiedade? Tenho. E alguns outros que não foram diagnosticados ainda. Que tu saiba é esse, né? Que eu saiba é esse. Mas comecei a tocar justamente como uma forma de saúde. Eu sei. Porque... É uma terapia. Uma terapia, basicamente. Eu dormia de um dia pro outro, só acordava na hora de ir pro colégio. Aí chegava do colégio, ia dormir. Caramba, eu só acordava no outro dia. E eu passava assim. Passava Tu tinha quantos anos pra fazer isso? de 9 para 10. Caramba, bicho. Aí foi justamente quando, com 10 anos, eu entrei na aula de violão. E foi quando começou a melhorar. Cara, sabe o que é interessante? A gente que é música aqui na produção tem o meu irmão que é músico também. Pode ver, cara, quem toca, se torna ou vai se tornar uma pessoa melhor. Porque música, cara, além de ser sentimento, a música, ela é disciplina. Pode ver, você vai estudar um instrumento, requer disciplina. Exatamente. Você quer tocar bem? Você quer cantar bem? Então precisa você ter o interesse, praticar todos os dias. É disciplina. É uma coisa que eu digo bastante, que tipo, é a questão da memória muscular. Quanto mais você faz, quanto mais você repete, fica ali enraizado em você. Exatamente. Basicamente aquela frase de é como andar de bicicleta. Você nunca desaprende, porque a sua memória muscular ela vai lembrar. Uma hora você vai lembrar. Eu já passei, acho que, questão de 1 ano sem violão, por conta que quebrou e tudo, na época eu não estava sem condições de consertar. E depois eu passei 1 ano. Acho que o ano mais difícil da minha vida foi esse tempo que eu fiquei sem o violão. Que eu fui tentando de várias formas, tentando continuar a minha musicalidade, né? Com bases no YouTube, base melódica do YouTube, tudo mais. E nessa época, justamente, eu também mudei um pouco da minha perspectiva, que era sertanejo, tudo. Aí eu fui pro rap. Eita, deu uma brusca. Fui pro rap, fui pra poesia, pra poesia cantada, né, e tudo. Então eu dei essa quebra. Mas a questão do violão, quando eu passei 1 ano sem, foi assim... É ruim, cara.
Um ano Nossa, muito foi assim, bom. horrível. Eu passei um ano morando no Piauí, e nesse tempo que eu passei, Mora onde, Piauí, cara? Conheço eu Piauí. morei em Parnaíba. Conheço, para... Nunca fui, mas eu conheço o nome. Nunca fui, olha aí, conheço. Como é que eu conheço se eu nunca fui, né? Eu morei lá em Parnaíba um ano, que Beijo, foi pessoal de Parnaíba. Tem praias lindas lá, hein? Fala a verdade. Praias Lindas e o Delta do Parnaíba também, que é o Ó, passeio. Piauí é top, O filho. passeio é lindo demais. Inspirador também. Se você é do Piauí, ó, comenta aqui. Sou do Piauí, da cidade tal. Conhecemos, temos parente em Piripiri, Teresina, né? Eu conheço Parnaíba. Agora Parnaíba eu não conheço. Eu tenho que ir. Ah, Piracuruca, a gente conhece muita coisa do Piauí, cara. 7 cidades, né? Lindo, cara. Já foi 7 cidades? Não, Sete Cidades nunca fui. Rapaz, Eu fui em Piripiri, eu passei vá. por Piripiri. Piripiri, ó. Nasci em Piripiri, velho. Só nasci. E morei pouco tempo, mas me criei pelo mundo todo. Mas é lindo lá, cara. E conheci Teresina também. Beijo, Piripiri. Pronto. Aí eu passei um ano morando lá no Piauí. Nesse um ano, um tio avô meu que morreu há um tempo, ele também era músico. Ele tinha teclado, sanfona, e eu passei esse tempo morando na casa da minha tia avó lá, esposa dele. E nesse tempo acho que foi o tempo que eu mais tive conectado com música em toda a minha vida, assim, porque além do meu violão, tinha um teclado dele que ele deixou, a sanfona, Olha aí. as caixas de som, microfone, assim, tudo, deixou tudo, muita tudo. coisa boa, Deixou né, cara? muita coisa boa mesmo. E nesse um ano, eu larguei um pouco o violão. Tipo, tava lá sempre disponível, mas eu larguei um pouco o violão pra focar em aprender teclado. O básico. Tipo assim, o que desse pra gravar Eu um sei. videozinho mais, passar aqueles sentimentos mais legal. E foi justamente nesse ano que eu aprendi teclado, que eu também toquei um tempo, né, em alguns barzinhos, em festa de casamento. E justamente pro meu lado, sertanejo, aquelas músicas mais antigas, as clássicas, né, que o pessoal diz. E toquei, foi o tempo assim que eu mais estive conectado com a música. E a música pra mim sempre foi isso. Eu fiquei, cara. Sempre foi terapia. Chegou num ponto da música ser o meu único plano. Eu entendo. Deixa eu te falar uma coisa, Denis. Hoje o teu maior sonho, assim, seria relacionado à música. Qual é o teu maior sonho? Fala pra mim. Hoje. Com a música, Qual é o teu maior sonho? o meu maior sonho é que a minha música seja ouvida. Sua música seja ouvida. Seja ouvida, reconhecida. Seja reconhecida. Eu digo que, assim, o meu plano de vida é só a música. Eu entendo. Eu não tenho outro plano. O plano A é a música e o plano B é fazer o plano A dar certo. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu falo isso por experiência própria. Há um tempo atrás, a música no Brasil era algo muito, como se diz, preconceituoso, né? Das nossas famílias mesmo. Falava, não, não quero você viver de música, porque música não dá dinheiro, você vai passar fome e tudo mais, né? Não era isso? Ainda tem hoje ainda? Você acha que ainda tem isso hoje ainda? Ou tá melhor? Por experiência própria, sim, ainda é muito enraizada essa questão das artes em si, né? As artes em si, elas sofrem desse preconceito e ainda vão sofrer por um bom tempo. No meu Mas eu acho que a música é pior, cara. eu acho que música é um dos piores, mas outras artes que Quais? são Não, menos exemplo. valorizadas ainda sofrem mais do que a música. Quais? Arquitetura, Arquitetura, dança, né? dança, ainda sofrem um preconceito assim verdade. estrondoso. A música, ela é porque ela vai alcançando patamares maiores. Ela é mais popular, digamos Mais assim. popular, Ela exatamente. chega mais rápido, A né? popularidade. Eu digo, por exemplo, próprio, né? E como Isso é muitas verdade. outras pessoas que estão pelo país, que o preconceito começa a partir de casa. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Eu amo minha família e tudo mais, mas eu nunca tive. Não teve aquele apoio. Eu nunca tive apoio. Eles me colocaram, eu acho que pra eles foi o pior erro da vida deles terem me colocado na aula de música. Porque depois que eu entrei, eu só foi Mas, enraizando Denis, mais. deixa eu te falar uma coisa. Você é novinho, cara. Você tem 20 anos. Cara, é assim, por experiência própria. 20 anos, cara. Eu sempre gostei de música. Sempre trabalhei com música. Desde novinho, cara. Com 11 anos eu já entrei numa orquestra pra tocar. Então, assim, por experiência própria, eu só vivo de música. Eu sou produtor musical há mais de 25 anos. Comprei minha casa, comprei meu carro, tenho minha família, tenho meu estúdio, tenho minhas coisas. A música me deu. Isso aqui a música me deu, entendeu? Não é fácil. Mas se você persistir, perseverar
ter a fé, o foco, meu irmão. Eu falo pro meu filho todos os dias. Ele tem um filho de 8 anos. Eu falo assim: você consegue o que você quiser. Você vai até onde você quiser. Foi uma coisa que acho que até hoje eu ainda bato cabeça com todo mundo da minha família. Porque eles falam, mas por que tu não faz um concurso e trata isso como um hobby e tudo mais? Mas a palavra que mais me resume é a intensidade. Se eu não. Eu creio pra mim que eu vou me arrepender daqui a alguns anos, tipo 20, 30, 50. Quando eu estiver chegando no fim da minha vida, eu vou me arrepender de não ter feito 100% do que eu podia pra música. É porque a pessoa não entende, velho. Não, A questão da música enraizada na pessoa. Exatamente, não entende. Não entende. É uma coisa de alma. Não é uma coisa supérflua, é uma coisa de alma. Cara, é um vício. A verdade é essa. É um vício, eu acho que é o melhor vício, é a música. E por mais que você tente esquecê-la, tente abandonar, ela vai voltar. Exatamente. E foi. Você não escolhe, você vive, você simplesmente vive ela. Ela aparece e toma conta de tudo. Exatamente, ela escolhe. Tanto que eu sempre. Aí a questão da personalidade. Eu sempre tive a personalidade de bater o pé e dizer: olha, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero simplesmente entrar numa faculdade, fazer um concurso. É uma vida estável, dá uma vida estável? Muitas das vezes sim, com certeza. Mas eu tô disposto a pagar o preço. Eu tô disposto a correr o risco. Porque eu sei o amor que eu sinto pela música. Eu sei o bem que ela me faz, eu sei a paz que eu me sinto quando eu tô cantando em cima de um palco, quando eu tô me apresentando num lugar público, quando eu tô mostrando uma composição minha. Eu sei a paz que aquilo ali me traz. Então, eu sempre bati o pé, para todo mundo que chegasse para mim dizer, mas trata como hobby, tu não vai esquecer da música e tudo mais, mas eu quero estar entregue 100% a isso. Sim. Eu quero dedicar o meu tempo a fazer isso acontecer. Justamente para que eu chegue no final da minha vida, eu posso ter dito que eu vivi a música 100% da forma que eu queria, da forma intensa que eu queria viver ela. E simplesmente estar entregue a esse propósito. O meu propósito de vida é a música. Desde pequeno, desde que eu comecei a me entender como gente, a música é tudo. Foi como eu falei. A música é o plano A e o plano B é fazer o plano A dar certo. Eu sei como que é. Cara, esse negócio é muito louco, esse negócio da música aí, velho. Muito louco. Eu já trabalhei em outras coisas, mas assim, a música nunca larguei. Tentei, juro que tentei, mas não consegui trabalhar em outras áreas, sabe? Já fui manobrista, já fui vendedor de shopping center, já fui algumas coisas aí, mas aí sempre tocava, sempre tinha banda, sempre dava aula de música. E é algo que eu tô vendo que eu vou ficar velho, cara. Já estou começando a ficar e só vou ficar na música o tempo inteiro. Não quero outra coisa, cara. Não Sim. quero. Assim que eu aprendi violão, eu comecei, na verdade, cantando na banda do colégio. Quando eu tinha uns 12 Quem anos. nunca, né, produção? Quem nunca que tocou num recreiozinho, vamos tocar um negócio aqui, vamos tocar um negócio. Na minha época era, sabe o quê? Quem tocava? Na do recreio? Chuta aí, produção. Vou falar um ano, tá? 1990 alguma coisa. 93, 95. Não, que menudo o quê? Raça Negra. Não, pop, cara. Rock popzinho. Era Legião Urbana, Capital Inicial. Até hoje, né? Rapaz, isso aí a gente rolava isso aí no recreio, cara. Quem nunca chegou no recreio e começou a tocar Um Tempo Perdido? Quem nunca tocou Que País é Esse? Que País é Esse? Quem nunca tocou... Essa música não envelhece. Acho que até hoje... Acho que já tem gente que pegou nojo da minha cara de eu estar no recreio, no intervalo lá do colégio e tá tocando Legião? violão. Já tocou Legião? Legião Urbana, sempre. Legião Urbana, as músicas do Guns e tudo. E... Exatamente, por aí vai. Eu toquei, comecei cantando na banda do colégio quando tinha 11 anos. A música que eu cantei foi Knock on Heaven's Door, que é do Bob Dylan, que o Guns N' Roses regravou. Pouco tempo depois eu mudei de colégio, entrei na banda do colégio, que eu entrei também. E nisso eu conheci o meu melhor amigo, o Caio, que ele também começou a tocar basicamente por minha causa.
que ele me via tocando, eu sempre tava com o violão perto e tudo, e ele começou a se interessar de me ver tocando e tudo, e começou a aprender. Hoje em dia, ele é mais expert no violão do que eu, em menos tempo. Já conheço ele tem uns 7 anos, mais ou menos, e com ele, a gente fez parte da banda, eu e ele, mais outras 2 pessoas, e a gente tocava de tudo. Aí participou, acho que uns 2, 3 anos da banda. E o colégio abusava de mim nesse sentido, porque sempre que tinha uma apresentação, pá, tinha lá. Tinha uma semana cultural, tinha uma semana católica, falava, ó, canta tal música lá, aí pegava, botava eu com o violão lá em cima e abusava de mim nesse sentido. E com o tempo, aí parou a banda do colégio, aí deu uma acalmada nessas apresentações, aí foi, tipo, eu dei uma leve apagada na música, nesse sentido. Mas foi justamente quando eu subi numa apresentação de novo, um dia de uma gincana católica que teve no colégio, que eu subi e cantei lá para um monte de gente que tinha, os pivetadas, que eu senti aquela paz, sabe? Eu senti aquela tranquilidade. Eu senti ali era como se fosse o mundo para mim. Eu sei. Então foi desde que eu tive aquela sensação, foi que eu percebi que de jeito nenhum eu poderia fazer menos por isso. Ou largar aquilo, né? Largar aquilo. Eu É entendo. realmente o caminho que eu devo seguir. Eu sei, cara. Bom, estamos chegando no final da nossa conversa. Passou muito rápido. Eu gostei demais, curti muito a nossa conversa e serviu de inspiração para muita gente que está começando a compor, que está começando a cantar e está pesquisando conteúdos que faça a pessoa até crescer nesse âmbito, nesse tema que é a composição, né? É um tema tão específico, cara, que, tipo assim, muita gente vai nas redes sociais, como compor? Qual é o processo de composição? Como compor uma música comercial? Como surge a inspiração e tudo mais. Exatamente. E nesse podcast aqui, a gente tratou muitos assuntos bacanas relacionados à composição. Eu queria que o nosso podcast hoje fosse voltado mais à questão da composição. Eu sei que você é um grande compositor e está no mercado há um tempo já. E tem muitas ideias bacanas aí que tá surgindo. Você vai lançar agora umas músicas aí que eu tô sabendo, na verdade. Exatamente. Vão ser 4 músicas agora, né? Que a gente vai estar gravando aí. E tem música em estúdio que você vai lançar agora. Exatamente. Tem música aí, a gente vai finalizar. Músicas top, composição muito bacana desse cara que é o Denis Silva. É isso, Denis? No puro sertanejo. Na pegada mesmo. Na minha pegada, no romantismo mais romântico que tiver. Puxando sempre pra esse lado do romantismo, a melancolia, e é isso. Entendi, beleza. Eu vou colocar muito piano na sua música, viu? Tranquilo. E uns drives de guitarra pesado. No refrão. Eu quero fazer a gente chorar. Então pronto, eu vou fazer. O objetivo é fazer chorar. É aquela notazinha que o pessoal vai falar, pô. Tá aqui Lá menor com nona. Lá menor com nona, taca aquela nota que vai fazer o pessoal falar assim, pô, depois dessa eu vou tomar 1 litro de cana. Eu vou tomar 1 litro de dré, vou me acabar, vou acordar só no outro dia chorando ainda. Meu irmão, foi um prazer falar contigo. Foi um prazer também. Você gostou do nosso podcast, Gostei. cara? É ótimo, muito Então, bom a pronto. experiência. Valeu a pena? Com certeza. Então, E pronto. eu gostaria só de voltar a citar aqui o Capitão Almeida, né? Que foi a pessoa assim que, no último ano que eu conheci ele, foi a pessoa que mais me incentivou em tudo isso. Batendo na tecla, puxando minha orelha sempre, porque eu sou muito desligado. Questão psicológica. Eu sou muito avulso. E ele sempre puxando aí minha orelha, sempre batendo na tecla e não desistindo. Sim. Ajudando sempre que pode. É uma pessoa assim que eu sou muito grato. E até agora foi um extremo prazer conhecer. E até então, daqui pra Capitão frente. Almeida é gente boa. Todo mundo aqui do estúdio curte o Capitão Almeida, toda a nossa produção do estúdio, porque é um cara que faz a diferença, é um cara que procura sempre ajudar, não é verdade? Exatamente. É uma pessoa assim, extremamente bem, que tá sempre disposta a lhe ajudar, a aconselhar. É uma pessoa que, assim, é uma pessoa top mesmo. Só tenho a agradecer. É isso aí, meu irmão. Também agradecer aí pela oportunidade e pelos futuros trabalhos que a gente vai ter aí, porque muitos trabalhos. Tem muita música pra fazer. Esses 4 primeiros trabalhos aí são só o começo. É só o começo. Mais composições aí até... É isso aí. Rapaz, vai enjoar da minha cara e da minha voz. É isso aí, meu irmão. Ó, esse foi o nosso podcast. Curta, compartilha aí, comenta, tá bom? Então, ó, até o próximo podcast no estúdio. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau.